Vamos lá, alunos, falando um pouquinho mais ali da colonização holandesa, francesa, na realidade da expansão marítima e a colonização aqui da América. Os holandeses, como eu falei para vocês, no último bloco eu estava falando para vocês, né, houve a União Ibérica, Espanha e Portugal se uniu. A partir do momento que Espanha e Portugal elas se uniram, né, a Espanha passou a controlar, vamos dizer, não só Portugal, mas também todas as suas colônias. E os espanhóis eram inimigos dos holandeses, porque os holandeses tinham conquistado a sua independência frente à Espanha. Então, o governo espanhol de Filipe II proibiu os holandeses de buscarem o açúcar aqui no Brasil e distribuírem na Europa. Os holandeses, então, vão tomar um prejuízo enorme, né? A Companhia das Índias Ocidentais toma um prejuízo enorme. Os holandeses, então, eles vão começar a organizar uma investida sobre o Brasil. Eles falaram, já que os espanhóis aqui são donos de tudo, nós não gostamos deles mesmos, nós somos inimigos mesmo, vamos invadir o Brasil. E aí eles vão começar a organizar uma invasão ao Brasil. Os holandeses, depois que eles se tornaram independentes, lá por volta de 1609, eles começaram a desenvolver uma frota muito grande de navios. Uma frota enorme de navios eles começaram a desenvolver. E como eles não tinham colônias quase, eles prestavam serviços. Que serviços eram esses? Eles trabalhavam como atravessadores, eles buscavam produtos em determinadas localidades e vendiam. Eles buscavam as especiarias, eles comercializavam negros, né? Buscavam na África e vendia para várias outras regiões. Então eles trabalhavam, que nem no caso eles buscavam açúcar aqui no Brasil e distribuíam na Europa, eles eram meio que atravessadores. Aqui no Brasil se produzia, cobravam uma parte deles, eles iam lá, colocavam um valor em cima e conseguiam, né, ter uma lucratividade enorme. Então quando o rei Filipe II, o rei da Espanha, proibiu os holandeses de buscarem o açúcar aqui no Brasil e distribuírem na Europa, os holandeses tomaram um prejuízo muito grande, então eles vão organizar uma invasão. Só que a gente não pode esquecer que tudo é muito lento, as coisas são muito lentas, né, assim, para elas se desenvolverem. Como eu falei para vocês, foi em 1580 que se iniciou a União Ibérica. E a primeira invasão ao Brasil ela vai acontecer em 1625. Os holandeses se organizaram e invadiram a Bahia. Só que quando eles invadiram a Bahia, invadiram Salvador, eles conseguiram dominar no primeiro momento determinada área, tal, só que os próprios, vamos dizer, a própria população começou a reagir. A população fugiu para o mato, se organizou e começou a atacar os holandeses. Então, em 1625, eles invadiram a Bahia, mas eles não conseguiram manter o domínio sobre a Bahia. E eles foram expulsos da Bahia, 1625. Essa expulsão é até interessante, os historiadores falam, né? Os baianos, né, a população daquela região, né, porque não tinha só baianos, tinha portugueses também, eles acabaram se utilizando das armas que eles tinham. O que eles utilizavam? Foice, enxada, água quente, o que tinha à mão eles utilizaram ali para poder expulsar os holandeses. Então, em 1625, os holandeses invadiram a Bahia, mas foram expulsos. Os holandeses tomaram um prejuízo maior ainda, porque foi disponibilizado muita grana para poder fazer essa invasão. Embarcações, homens, armas, tomaram um baita prejuízo. Essa Companhia das Índias Ocidentais, né, que foi fundada em 1621, ela vai depois organizar uma nova invasão, mas eles pensavam em uma nova invasão, mas faltava dinheiro. Até que, em um determinado momento, se encontraram uma embarcação de guerra holandesa e uma nau espanhola. Só que essa nau espanhola ela estava saindo lá ali da América Central carregada de ouro e prata indo para a Europa. Essa embarcação holandesa não teve a menor dúvida, abordou a embarcação espanhola, dominou e levou todo esse ouro e prata para a Holanda. É justamente esse ouro e prata que vai organizar uma nova invasão dos holandeses ao Brasil. Eles invadem o Brasil, mais precisamente Pernambuco, né, Recife, em 1630. Eles invadiram o Brasil e dominaram. Dessa vez, e de novo, né, o financiamento foi da Companhia das Índias Ocidentais. E dessa vez eles vieram muito mais preparados, muito mais organizados, com um número muito maior de embarcações, um número muito maior de homens, um número muito maior de armas, e eles chegaram e dominaram. Os holandeses dominaram
Pernambuco, dominaram, na realidade, Recife, né, Pernambuco, e depois eles vão, com o tempo, eles vão alastrando os seus domínios, eles vão chegar até a América, até o Rio Grande do Norte, eles vão dominar a vasta região do litoral nordestino. Eles dominaram 1630 e eles vão permanecer no Nordeste brasileiro até 1654, que é muito interessante isso também. 1654. Eu não sei se vai aparecer aqui, ó, 1630/54. É o período que os holandeses estiveram de domínio sobre o Nordeste brasileiro. E aí você tem a União Ibérica, foi de 1580 até 1640. Percebam que tem uma coisa interessante aí. O que é interessante nesse caso? Os holandeses, eles ficaram no Nordeste brasileiro muito tempo, inclusive 14 anos depois que acabou a União Ibérica. A União Ibérica acabou em 1640. Ah, mas como assim acabou a União Ibérica? De novo, a União Ibérica se uniu Espanha e Portugal, só que quem mandava era o rei da Espanha. E aí os espanhóis tiveram domínio sobre Portugal e todas as colônias portuguesas durante 60 anos, 1580 a 1640. Só que o que aconteceu? Os portugueses, eles foram tendo, vamos dizer, uma decadência muito grande. E os portugueses perceberam isso. Depois de 60 anos, resolveram reagir. E aí eles resolveram reconquistar a sua autonomia. Acabaram brigando com os espanhóis, teve guerra e tudo mais, brigaram com os espanhóis e os portugueses retomaram a sua autonomia. Retomaram a sua autonomia quando? 1640. Então os portugueses voltaram a ter controle sobre o seu território e sobre as suas colônias, as colônias que eles tinham anteriormente, né, da União Ibérica. Eles voltaram a ter domínio sobre as suas colônias a partir de 1640. Beleza, Portugal já tinha domínio sobre o seu país? Os portugueses tinham. Tinha domínio sobre as suas colônias? Tinham. O Brasil era colônia portuguesa? Era. E Portugal tinha domínio sobre o Brasil? Tinha. Só que o Brasil, os portugueses não tinham domínio sobre todo o Brasil. Os portugueses, eles não tinham domínio do Nordeste brasileiro, que estava sobre o domínio de quem? Dos holandeses. Os holandeses ainda ficaram 14 anos a mais. Pô, mas por que os portugueses não tomaram, logo que eles reconquistaram a sua autonomia, acabou a União Ibérica, por que eles não retomaram o Nordeste brasileiro? Porque os portugueses estavam enfraquecidos, eles não tinham um exército, não tinham uma marinha que pudesse, vamos dizer ali, se contrapor aos holandeses, né? Não tinham como vencer os holandeses. Por isso o governo português meio que fechou os olhos para a presença dos holandeses no Nordeste brasileiro. Os holandeses ficaram muito tempo no Nordeste brasileiro, como, né, vocês estão vendo aqui, 24 anos, né, de 1630 a 1654. E os holandeses, eles organizaram, né, vamos dizer ali, Pernambuco. Quem ficou durante muito tempo governando o Nordeste brasileiro pelos holandeses foi o Conde Maurício de Nassau. O Conde Maurício de Nassau, ele foi mandado para o Brasil, mas ele já tinha estudado em Portugal, né? O Maurício de Nassau era holandês. Ele tinha já estudado em Portugal, ele tinha trabalhado para os holandeses no continente africano, era um príncipe. E o Maurício de Nassau, quando ele chegou aqui no Brasil, o que ele resolveu fazer, né, no Nordeste, ali que era o domínio holandês? O que ele resolveu fazer? Pô, vou reformar a cidade. Ele reformou a cidade de Recife. A cidade de Recife se tornou uma cidade muito cosmopolita, né, uma cidade assim. É bem provável que, na época que Maurício de Nassau governou o Nordeste, o Pernambuco ali, as outras regiões que foram dominadas pelos holandeses, é muito provável que a cidade de Recife se tornou a cidade mais bela do continente americano, superando todas as outras, inclusive lá em cima, Nova York e tudo mais. Por quê? Porque o Maurício de Nassau, ele reformou a cidade. Ele queria realmente, né, construir uma cidade que fosse um exemplo. Ele reformou a cidade. Uma coisa que os holandeses fizeram, que Maurício de Nassau fez, foi muito interessante. Ele deu liberdade de culto. Essa liberdade de culto foi interessantíssima. Por quê? Porque eles, holandeses, eram protestantes, em sua maioria. A maior parte eram protestantes. Quando eles chegaram no Nordeste brasileiro, a maior parte da população era católica, só que você também tinha os cristãos novos, que eram, na realidade, judeus convertidos ao cristianismo, mas que, na realidade, nunca se converteram, continuava judeu. Então você tinha, no Nordeste brasileiro, judeus,
católicos e chegaram os protestantes, que eram os holandeses ali. Ele deu liberdade de culto para todo mundo. Então, o judeu poderia construir ali a sua sinagoga, o protestante poderia construir sua igreja, o católico poderia construir sua igreja, frequentar sua igreja, como já tinha. Então, ele deu liberdade de culto, ele reformou a cidade de Recife, Maurício de Nassau. Ele promoveu ali, vamos dizer ali, uma dinamização da produção açucareira. Quer dizer, os holandeses, quando eles estiveram no Brasil, a maior parte do tempo estiveram bem e faziam bem para a população. O problema foi que, posteriormente, os holandeses entraram em guerra contra os ingleses e começaram a querer aumentar os impostos na região do Nordeste brasileiro. Começaram a aumentar os impostos, acharam que Maurício de Nassau era corrupto, estava roubando, tiraram os holandeses, tiraram Maurício de Nassau do governo ali, né, de Pernambuco e colocaram um outro governante que foi rígido pra caramba. É aí que a população se revoltou e a própria população vai aos poucos expulsando os holandeses do Nordeste brasileiro nas batalhas que foram chamadas as Batalhas dos Guararapes, que foi mais de uma, por isso batalhas. A própria população. A maior parte da população, até, diga de passagem, era formada por portugueses. Então, aos poucos, eles foram expulsando os holandeses do Nordeste brasileiro. No finalzinho, já próximo a 1654, os portugueses mandaram algumas embarcações para ajudar nessa expulsão, e aí os holandeses foram expulsos definitivamente do Nordeste brasileiro em 1654. Aquela região poderia ter se tornado autônoma, né? O Nordeste brasileiro, ali Pernambuco, poderia ter se tornado autônomo, mas eles resolveram, como a grande parte da população era portuguesa, eles resolveram se ligar de volta a Portugal. Então, o Nordeste brasileiro voltou a ser português. Os holandeses, logo depois que eles foram expulsos do Nordeste brasileiro, eles levaram mudas de cana para a região central da América, né? Ali da América para a América Central, a região das Antilhas ali, eles começaram a produzir o açúcar ali. E aí a produção açucareira no Nordeste brasileiro entrou em decadência. Por quê? Porque os holandeses produziam na América Central e eles eram os caras que dominavam, que tinham o controle dos pontos comerciais na Europa. Então eles produziam na América Central, nas Antilhas, e levavam o açúcar que eles produziam para a Europa e vendiam lá. E o açúcar brasileiro não tinha porta de entrada na Europa, não tinha, porque os europeus estavam comprando dos holandeses, não tinha como vender, e aí o Nordeste brasileiro entrou num declínio que vai gerar outras problemáticas também. Então os holandeses eles estiveram no Brasil e tiveram influência muito louca assim, tiveram uma influência muito forte. Você vai para o Nordeste, para Pernambuco, por exemplo, você encontra parte da população loiros de olhos claros, aí você fala, pô, de onde vem? Tiveram tantos negros aqui, né? Teve tanta miscigenação, de onde vieram esses caras descendentes de holandeses? Você pega, por exemplo, você tem no sul do país descendentes de italianos, descendentes de holandeses, né? Você pega aqui em São Paulo um número muito grande de pessoas descendentes de italianos, e no Nordeste brasileiro você teve a presença de holandeses, principalmente em Pernambuco. E você encontra o Lenine, o cantor Lenine, ele é loiro de olho claro, descendente de holandeses, provavelmente ali. Os holandeses, eles também invadiram algumas colônias portuguesas na África. Eles chegaram a invadir. Depois também eles acabaram sendo expulsos, só que o governo português ele acabou criando um atrito muito grande com os holandeses. O atrito foi muito forte com os holandeses, e lá na frente, depois quando houve o descobrimento do ouro aqui no Brasil, no final do século XVII, o governo brasileiro, na realidade o governo português vai fazer um acordo com os holandeses. Na realidade quem eram inimigos ali eram os portugueses e os holandeses, né, que o Brasil ainda era português. Então os portugueses e os holandeses ficaram em atritos até o momento, né, que foi descoberto o ouro aqui no Brasil, final do século XVII. Aí já no século XVIII, o governo português vai fazer um acordo com os holandeses, onde o governo português vai dar vai pagar uma indenização, vai dar uma grana para os holandeses, porque os portugueses tomaram posses que eram dos holandeses. Que posses? O Nordeste brasileiro e algumas colônias na África que eram portuguesas. Pô, mas se era antes portuguesas, por que teve que pagar a indenização? Porque os holandeses não aceitavam. Falaram, não, vocês tinham perdido essa área.
nós tomamos, era nossa, não era mais de vocês. E aí só voltaram a ser amiguinhos quando Portugal acabou fazendo um acordo com os holandeses e pagando uma indenização para os holandeses. Fora isso que nós falamos bastante sobre os holandeses agora, fora isso que nós tivemos também invasões francesas também no Brasil. Você teve colonização e invasão francesa também no Brasil. Os franceses, eles não reconheciam a posse do Brasil por parte de Portugal. Eles falaram, me mostra a escritura que Adão passou essas terras para vocês. Me mostra. Não, o rei francês falava para o rei de Portugal. Né? Só que os portugueses não estavam nem aí, a nossa acabou. E aí os franceses começaram a invadir o Brasil. Né? Eles falavam que eles acreditavam no uti possidetis. É proprietário aquele que coloniza. Essa era a ideia dos franceses ali. Eles chegaram a invadir, aqui o Rio de Janeiro, e depois eles invadiram também Maranhão, 1555, 1612, uma coisa assim, o Maranhão. Então eles estiveram presentes nas duas localidades. Tanto que você vai para São Luís, né, você tem ali como que se diz ali, as casas, né, são coloniais, e até algumas até do período que os holandeses estiveram presentes lá. Eles fundaram a cidade de São Luís. E também no Rio de Janeiro, 1555, foi por causa deles que foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, porque eles estiveram muito presentes ali. Os franceses protestantes, huguenotes até, né, estiveram presentes ali. Mas isso é uma outra história, numa outra aula a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Até uma próxima aula.